Olá, confeiteiro, muito boa tarde. Primeiro, assim, quem está aqui acostumado a me acompanhar nesse canal, sabe que todas as quartas-feiras, agora às 16 horas, a gente tem um conteúdo sobre empreendedorismo na confeitaria. E está sentindo aí que, de repente, o local está um pouquinho diferente. Eu não estou no meu escritório, né? Hoje é dia 20 de abril. Essa semana está acontecendo a Mara Cakes Fair. Então, a Escola Viver de Confeitaria está com um stand bem legal lá. Se você estiver indo para Mara Cakes, já fica o convite aqui. Eu vou estar lá, junto com a Ana, junto com toda a equipe, mas eu não podia deixar de gravar esse conteúdo. Então, eu estou a caminho, eu estou remoto, estou fora do escritório, então o lugar é diferente, enfim, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter conteúdo sobre empreendedorismo, legal? Lembrando, todas as quartas-feiras, esse é meu compromisso aqui com você. Eu vou compartilhar minha tela e hoje o nosso assunto é bem legal, é sobre indicadores para a gestão do negócio. É isso mesmo. Você tem um negócio na confeitaria e você precisa ter indicadores, números que te ajudam a tomar algumas decisões para saber se você está indo bem ou não e conseguir corrigir a rota aí. Legal? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Quem estiver chegando aqui vai dando um alô. Já sabe que esse conteúdo fica salvo aqui por algum tempo, né? Mas depois ele sai e fica exclusivo só para alunos da nossa escola. E se você ainda não é aluno da nossa escola, se inscreva, o link está logo abaixo aqui desse vídeo, venha fazer parte da Viver de Confeitaria. E já quero pedir para você deixar o teu like aí, se inscrever no canal, compartilhar, porque esse conteúdo é bem bacana. Então vamos lá? Vamos começar com a nossa super aula de hoje? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Lembrando que depois desse conteúdo que eu apresento aqui, eu deixo também salvo lá no canal do Telegram. E o link está aqui na descrição do vídeo também. Então vamos lá. Hoje o nosso assunto é como gerenciar a sua confeitaria através de indicadores. Isso é muito importante, porque o indicador ele vai mostrar um caminho, ele vai dizer se você está indo muito bem ou nem tanto assim, para poder corrigir o que eu chamo de corrigir a rota do seu negócio. E assim, se você, isso é uma frase clássica, né, na administração de empresas, que é aquilo que você não pode medir, você não pode gerenciar. Então, se você não costuma a medir quais são os indicadores do seu negócio, como que você sabe se está indo bem ou não? Né? Quando que você sabe que é hora de investir mais ou é hora de reduzir custos? Se você não está medindo esses indicadores, um belo dia você fala, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar insumo para o próximo mês. De repente, se você já tivesse medido os indicadores do seu negócio de forma antecipada, você já saberia que isso ia acontecer. E aí você consegue traçar aí o que eu chamo de plano de ação, correções no meio do caminho. Legal? Então vamos lá? Primeiro, né? Eu sempre gosto de trazer do nosso tema aqui da aula do dia a importância dele. Né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a importância dos indicadores. Deixa eu aumentar a tela aqui. Opa, legal. Importância dos indicadores. Então vamos lá. Indicadores de desempenho, o que são, né? Importante primeiro você entender o que são esses indicadores de desempenho para você implementar no seu negócio. E já quero adiantar, não importa o tamanho do seu negócio, não importa se está começando agora, se você já tem alguns meses, alguns anos, se você está na sua casa ou se você já tem a tua loja, o teu ateliê, o teu espaço físico aí na confeitaria. Todos vocês precisam medir indicadores, tá? Então, assim, isso é uma coisa muito complexa, só grandes empresas que têm. Não, não é assim, tá? Não é assim. Então, você pode ficar de olho e já medir no teu negócio os indicadores a partir de já, no momento que você está na sua empresa. Então, vamos lá? Para que servem os indicadores de desempenho? Primeiro, ele serve para medir ações nas áreas de cada do negócio, e aí eu vou trazer aqui três áreas. Eu vou falar de marketing e vendas, vou falar de financeiro e vou falar de gestão operacional, que é você gerir o dia a dia da sua produção, indicadores que olham ele tem um olhar um pouco mais de médio e longo prazo, tá? Então ele não é de uma determinada área específica, mas eu digo que são essas três grandes áreas que você precisa medir e acompanhar para você ter um negócio de sucesso. E ele serve basicamente para quê? Para saber se no final do mês ou no final do período apurado, se você vai ter lucro ou não. Simples assim. Porque se você tem uma empresa e não tem lucro, eu lamento te dizer que você não tem um negócio, você tem um hobby. Né? Ele toma teu tempo, toma energia, você investe e não te dá retorno financeiro. Isso está errado. Você, como uma empresária, você, como um empresário, precisa ter lucro no seu negócio. Então, os indicadores vão te ajudar em tudo isso. Então, vamos lá, Fabio, como que eu faço para
definir quais são os meus indicadores de desempenho. Eu diria que são dois grandes grupos de indicadores. Um primeiro, indicador de processos. Processo é tudo aquilo que eu começo e eu tenho assim, ele é contínuo, ele não tem um início, meio e fim. Acabou aquele processo, ele começa um outro. Vou dar um exemplo, né? Um processo que você tem na sua linha de produção. Então, você trabalha com bolos caseiros, você tem um processo, você tem um determinado horário do dia ou da semana que você faz as massas, depois você leva para o forno, depois você desenforma, depois você faz algum acabamento, alguma cobertura, alguma coisa, senão você já embala, aí você vende para o teu cliente. Depois você começa de novo. Você vai lá fazer a massa, vai assar, vai desenformar, e ele é contínuo, ele sempre está acontecendo. Então, assim, são indicadores de processos. Quantos bolos eu consigo fazer em uma semana? Isso é um indicador. Quando você pensa em quantidade, você está pensando em quantificar aquilo que você está fazendo. No caso, eu dei um exemplo aqui de bolos, mas no caso, eu estou trazendo indicadores de desempenho de negócio. Então, eu estou falando de marketing, estou falando de vendas, estou falando de gestão operacional. E já tem indicadores individuais ou específicos. E aí fica de novo o exemplo do bolo aqui. Quando eu quero medir qual que é a minha linha de produção, quantos bolos eu consigo produzir numa semana, eu estou falando de um processo específico, eu estou falando de um indicador individual muito específico de um processo, tá? Então, a gente pode dividir de indicadores de desempenhos dessa forma. E, de novo, todo indicador ele precisa estar associado a uma meta, né? Ou seja, você não pode medir um indicador e falar assim, esse indicador, isso está bom ou isso está ruim? Isso está dando certo ou isso está dando errado? Né? Eu preciso ter uma meta. Então, antes de eu criar o indicador, eu preciso entender qual é o número que eu quero alcançar. Senão, depois você alcança um resultado e não está comparando com nada. Então, primeira coisa, você precisa associar os seus indicadores a uma meta. Então, por exemplo, eu quero ter um lucro de X mil reais por mês. Eu quero ter um lucro de 20% em relação à minha receita. Eu quero ter um índice markup, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é o índice que ajuda você a precificar os seus produtos, de menos 3, né? Ou seja, menor que 3. Isso é uma meta, você está definindo uma meta e você vai buscar essa meta depois, tá? Outra coisa, indicadores, eles precisam ter períodos, eles têm que estar encaixados dentro de uma periodicidade, dentro de um tempo, né? E dependendo desse tempo, você tem melhores ou piores informações, ou seja, informações mais rápidas ou tardias para tomar alguma decisão. Então, você parte do quê? Periodicidade. Ela pode ser anual, semestral, trimestral, mensal, quinzenal, semanal ou diária, né? E pode ser até de hora em hora, dependendo do teu negócio, dependendo da velocidade, uma linha de produção. Não é o seu caso, que trabalha com um produto artesanal, mas você poderia chegar nesse nível se você assim quisesse. Então, estou dando uma ideia para você de periodicidade. Fabio, qual que é o certo? Qual que é o melhor que eu trabalho? Eu recomendo você começar pelo mensal, tá? A periodicidade mensal, ela é muito boa para chegar no final do mês e falar, poxa, o que eu preciso melhorar e planejar para o mês seguinte. Você já está conseguindo medir mensalmente ali, está dando tudo certo, você está entendendo dos indicadores, está tendo facilidade com eles, aí você pode reduzir isso para quinzenal, tá? Aí a cada 15 dias você faz uma apuração. Mas por enquanto, começa com mensal, que vai dar super certo, tá bom? E é isso que eu estava falando até agora. Quanto menor a periodicidade, mais rápido pode ser feita alguma ação. De repente, você está percebendo que você está ficando fora da tua meta de vendas na primeira quinzena do mês, você vai intensificar as suas campanhas de vendas, que é um conteúdo que eu já ensinei aqui no canal da escola. Ele estava disponível até pouco tempo, mas corre lá, que, se eu não me engano, tem uma aula de planejamento de metas. Né? Você planejar suas metas no ano todo, independente de qual período você está começando a planejar agora, tá? Sempre é tempo de planejar. E você pode pegar esse conteúdo aqui, tá? É gratuito, está liberado aqui. Agora, se você estiver na nossa escola, tem um conteúdo muito mais vasto sobre planejamento e metas de vendas. Mas é isso. Quanto menor o período, mais rápido pode ser tomada uma ação. Quanto maior essa periodicidade, você vai ter uma visão de tendência, né? De algo que está acontecendo e se acumulando ao longo do tempo. Ou seja, eu começo a ver tendência de um aumento de vendas, ou eu começo a ver uma tendência de um declínio de vendas. Ou seja, imagine eu comparar 3 meses, eu vou olhar o mês de janeiro, fevereiro e março. Eu consigo ali ver uma linha descendente, ascendente, independe, né? E você começa a tomar algumas decisões. Só que ele mostra um pouco mais de tendência quando eu penso em periodicidades maiores. Quando eu penso em períodos menores,
eu penso em tomada de ação rápida, tá? Então é isso, é importante você entender aqui, primeiro, qual que é a importância dos indicadores, que tipos de indicadores você pode ter no seu negócio, e depois agora pensar aí na periodicidade. Como medir? Eu estou deixando de cara aqui para você uma sugestão de medir de forma mensal. Legal? Vai deixando perguntas aqui, vai deixando comentários, eu quero saber quais indicadores você já mede no teu negócio, me fala aqui, eu quero saber, e depois eu volto aqui para responder com o maior carinho, tá bom? Então vamos lá. Principais indicadores de processos. Como eu falei, eu vou destacar 3 grandes processos aqui, né? Eu vou pegar marketing e vendas, vou pegar financeiro e vou pegar gestão operacional. Eu vou descer nesses indicadores, eu diria que assim, poderia ter mais áreas do que essas, com certeza. Se você já tem uma estrutura com uma equipe, com funcionários, você, né, tem um ajudante, tem uma equipe, tem a pessoa que cuida do caixa, depende do teu negócio, você tem que pensar em indicadores de gestão de pessoas, né? Metas individuais, né, para cada pessoa da tua equipe. Então começa a ficar um pouco mais complexo também. Você tem uma empresa maior, já fatura mais, é normal ter essa complexidade. Então é isso, você precisa pensar por áreas e depende do tamanho do teu negócio. Para quem está começando agora, pegar essas 3 áreas, você conseguir destacar indicadores dessas 3 áreas, já está de bom tamanho, tá? E aí eu trouxe aqui os indicadores mais comuns e que se uma vez você conseguir monitorar todos esses, eu diria que você está na frente de 95% dos empresários de qualquer segmento, não só na confeitaria. Acredite, não é comum o empresário dedicar um tempo dele para fazer isso. Só que se você não fizer isso, você não sabe para onde está indo, você não sabe para onde o dinheiro seu está indo e você começa a patinar no teu negócio. Então, minha dica de ouro aqui, reserve um tempo na semana, por mais que você meça de forma, mensure isso de forma mensal, vai reservando um tempinho na semana, 1 hora e meia no máximo por semana, para pegar esses indicadores, para anotar, para deixar eles em algum lugar ali anotadinho, para depois, no final do mês, você conseguir apurar, tá bom? Vamos começar com os indicadores de marketing e vendas? Vamos lá. Então, primeiro, né, eu vou trazer aqui, como que vai ser a dinâmica? Eu vou trazer aqui o nome do indicador, legal. Depois, eu vou explicar a importância desse indicador, eu vou dar um exemplo de mensuração de como que você mede ele, legal? E depois eu vou dizer qual que é a referência. Lembra que eu falei das metas agora no começo da nossa aula? É importante você ter uma referência. Então, vamos lá. Primeiro indicador que eu quero trazer, que está dentro aqui de marketing e vendas. No caso aqui, eu peguei 5 grandes indicadores que eu consigo mensurar a minha área, o meu processo. Lembra de processo? É importante, né? O meu processo de marketing e vendas. E ele é, o primeiro desse indicador é o CAC, que, ou você pode ter ouvido falar o que significa esse CAC, né? É o custo de aquisição de cliente, CAC, é o CAC. O que é o custo de aquisição de cliente, né? Você sabe que para você adquirir um cliente para o teu negócio, isso tem um custo, né? Um cliente não chega no teu negócio sem ter custo nenhum. Fabio, mas eu recebi uma indicação. Pô, legal, aí eu concordo com você. Esse cliente chegou muito próximo de zero de você para comprar do teu negócio pela primeira vez. Só que não é muito comum, todos os seus clientes eles não vêm de indicação, né? Ele vem como? Ele vem de uma divulgação boca a boca, ele vem de uma panfletagem, ele vem de repente você deixou um produto seu em consignação, você levou uma amostra, você contratou uma digital influencer, você investiu em anúncio, tudo isso é investimento. Às vezes não é investimento de dinheiro imediato, mas você investiu o teu tempo, que também tem um custo, concorda? E é isso que eu falo. Para você medir o teu CAC é total de investimento feito no mês em marketing e vendas pelo total de clientes novos conquistados, ou seja, a primeira compra, né? Então aí eu já trago o exemplo aqui, como eu te falei. Todo indicador eu vou dar um exemplo, vou dizer a importância dele e vou te dar uma referência. Então vamos dar um exemplo aqui, bem prático, tá? Você investiu R$ 1.000 no mês, nessas frentes que eu comentei aqui, né? R$ 200 você investiu ali com panfletagem, você investiu mais R$ 200, você investiu com uma digital influencer, R$ 300 você investiu com amostra de produto, depois, sei lá, você pagou para participar de uma feira, mais R$ 200, tudo isso é investimento, tá bom? E aí você viu que ao longo do mês chegaram 20 clientes novos, né? 20 clientes novos que nunca tinham comprado de você, chegou naquele mês. Quanto que é o teu CAC?
É o R$ 1.000 dividido por 20, que são os 20 clientes novos. Custou R$ 50 cada um dessas suas aquisições de clientes novos. Gente, presta atenção. Esse número é mágico em qualquer negócio. Mágico em que sentido, Fabio? Quando você descobre o custo de aquisição de cliente, fica muito mais fácil de você buscar novos clientes. Você já sabe quanto que você gasta, né? Lembra, isso é um processo. Você fez algumas coisas aqui que eu comentei. Panfletagem, fez anúncio no Instagram, chamou ali uma influência, uma blogueira na tua cidade, pagou para participar de uma feira. São processos, são ações que você fez. E à medida dessas ações feitas, trouxeram mais clientes. E você mediu qual foi a ação que trouxe mais clientes. Fabio, na feira, desses 20 clientes, 7 vieram de lá, da panfletagem vieram 3, do anúncio vieram mais 3, da minha digital influência vieram 4, depois veio mais 2 aqui de uma demonstração que eu deixei aqui no buffet, né? Uns produtos que eu levei lá. Legal. Então você já sabe até qual canal de divulgação trouxe mais clientes com menor investimento. O que você vai fazer no mês que vem? Você vai investir mais naquele canal, para você ampliar clientes novos chegando com um custo menor de CAC. Por isso que eu coloquei aqui qual é a referência. Quanto menor, melhor. Né? Quanto menos eu gastar para trazer um cliente, melhor ainda. Tá? Então, é importante você saber o quê? Né? Que você precisa investir para trazer um novo cliente. Não vem com essa do tipo assim, não estou vendendo, está tão difícil. Tá, mas você está investindo em alguma coisa? Não, porque você está achando que vem cliente como? Né? Cai no colo. Não é assim, gente. Né? Por isso que eu falei, se eu não me engano, foi a nossa aula de número 14, eu falei de recorrência, né? Do processo, na verdade, de pós-venda, de retenção de cliente, né? Que você vender para o mesmo cliente é muito mais barato do que você buscar um cliente novo. Olha aqui a prova. Acabei de trazer para você um indicador que você tem que mensurar no teu negócio. Você tem que saber quanto custa, né? Porque às vezes você tem ali R$ 500 para gastar com insumos no próximo mês. Você está com esse dinheiro segurando aqui. Só que você tem alguma coisa ali no estoque, você tem produto ali congelado que dá para você fazer venda, aí você pensa, eu vou comprar ingrediente, né, para poder manter meu estoque. Tá, mas e cadê o CAC? Você separou um dinheiro para trazer um novo cliente, você está contando vender esses novos estoques, esses ingredientes que você está acumulando no teu estoque para produzir e vai vender como? Depois, vai ficar dependendo só de status do WhatsApp, de stories do Instagram, você não vai fazer nenhuma ação mais? Toma cuidado, tá? Então, assim, você tem que descobrir o teu CAC, porque é em cima dele que vai fazer com que o teu negócio cresça. Uma vez descobrindo esse número, você pode sim trazer novos clientes, repetindo o processo e investindo pelo menos o mesmo ou menor do que você investiu no mês passado. Por isso que eu chamo desse número de número mágico, que é a hora que você sabe como faz para trazer mais clientes. Depois eu vou para o próximo indicador, que é o indicador de faturamento, né? Esse é muito simples, você já deve controlar ele aí. Com certeza você sabe, com você no mês a mês você faz contas, né? Porque esse está muito inerente ao negócio. Esse aqui de bate pronto, né? Você pode nunca ter ouvido falar, mas você sabe que você tem que controlar quanto que você vende, né? E é isso, é o total de vendas feitas no mês, pedidos feitos e pagos, tá? Então eu considero o faturamento pedidos feitos e pagos, tá? Tem aquela questão faturamento versus receita, eu não quero trazer, isso é importante, eu não estou trazendo aqui conceitos contábeis, tá? Se eu fosse trazer conceitos contábeis, eu ia tornar essa aula muito mais complexa do que ela precisa ser. Não é isso que eu estou trazendo aqui, tá? Então, se tiver algum contador assistindo essa aula aqui, me desculpe, né? Eu não vou distorcer nenhum critério de números contábeis, não é esse minha intenção, mas aqui a minha intenção é ser o mais didático possível, tá bom? Então vamos lá, faturamento é tudo que eu vendo e recebo no mês. E é importante você saber se está em relação à meta que foi definida. Lembra que eu falei que todo indicador precisa ter uma meta definida? Você não pode sair vendendo sem saber quanto que você definiu de meta. Senão você está perseguindo o quê? Né? Aonde você quer chegar com esse número? Então é importante você ter definido sua meta de vendas, né? Nós estamos agora no mês de abril, e aí, bateu a meta de vendas de Páscoa ou não? Me faz um favor, coloca aqui no comentário, bati minha meta de Páscoa, superei, não superei, você tinha que ter tido uma meta, porque se você não tinha uma meta,
aí não adianta você reclamar, achar que está vendendo pouco ou não, tá bom? E é outra coisa importante, qual que é a referência de uma meta de faturamento? Igual ou superior à sua meta definida, né? Então, você tem que sempre buscar superar a tua meta de faturamento. Por isso que você tem que definir essa meta logo no começo do ano ou no começo de cada mês, é muito importante. Depois, eu quero saber o seguinte, total de vendas feitas no período e por tipo de produto. Gente, isso aqui também é muito poderoso, né? Ele é uma informação complementar ao faturamento, tá? Então, aqui a nossa meta de número 3, aqui no caso, ela é total de vendas feitas. Deixa eu até colocar um númerozinho aqui, porque a gente consegue olhar quantos indicadores, né? Para cada grande processo, eu estou trazendo para vocês aqui, ó. Esse aqui é o quarto e aqui é o quinto, tá bom? Me permite fazer isso aqui, porque fica até mais fácil para a gente visualizar. Então, agora eu estou indo um pouquinho mais no detalhe. Eu quero saber total de vendas feitas no período e por tipo de produto. Então, vamos lá. Primeiro, medir a quantidade de pedidos feitos no mês e classificar por tipo de produto a quantidade vendida. Sabe por que isso é importante? Porque você começa a entender quais são os seus top 10 produtos. Qual é o produto que mais sai no teu negócio, né? Isso é importante para você saber o fluxo de pedidos, se eles estão aumentando ou reduzindo. Está saindo mais pão de mel, está saindo menos cone trufado, está saindo mais bolo de andar, está saindo menos brownie. Você tem que saber, está saindo mais brigadeiro, qual que é, quantos pedidos foram feitos, quantos produtos foram feitos, você elencar isso. Pode colocar isso numa planilha eletrônica, pode colocar isso num caderno. Nessa hora, anotar num caderninho dificulta um pouquinho na hora de você ranquear, né? De você chegar lá e falar, poxa, você pode pegar teu cardápio, pega teu cardápio e vai lá, né? Quantos pão de mel eu vendi esse mês? Quantos brownies eu vendi esse mês? E você vai anotando, porque só que no final do mês você tem que parar e apurar isso. Talvez numa planilha eletrônica, no Excel, no Google Sheets da vida, você conseguiria fazer isso com mais tranquilidade, mas você tem que fazer. Não coloca desculpa, eu não tenho a ferramenta, eu não sei operar, estou no meu celular. Gente, anota que depois você vai fazer esse controle, tá bom? Porque isso é importante, ou seja, quanto menor a quantidade de pedidos, vamos lá, referência, né? Quanto menor a quantidade de pedidos e maior o faturamento, isso é positivo, pois significa que você está aumentando o seu ticket médio. Eu vou explicar o ticket médio daqui a pouquinho, que ele é um outro indicador muito importante. Mas é isso. Ou seja, quanto menos pedidos e maior faturamento, você concorda que você está vendendo mais, um valor maior em cada venda? Isso quer dizer que o ticket médio está aumentando. Aumentar a ticket média é excelente. Mostra que você está faturando mais com menos esforço. Uma mesma pessoa está fazendo um pedido grande, um pedido maior, né? Por isso que às vezes é muito importante você ter alguma parceria e fechar produtos mais no atacado, mesmo mexendo um pouquinho na tua margem de lucro ali, porque você já entrega de uma vez só, você consegue planejar a tua produção, você tem ali um pedido garantido, entre outras coisas. Então, assim, classificar os pedidos feitos e a quantidade de produtos é excelente, é importante. Vou dar um exemplo para você. As coisas estão aumentando, né? Você vai no mercado, cada semana tem um aumento. E aí? Você vai repassar esse aumento quando? E como? Né? Você vai melhorar, você vai mexer em qual produto? No produto que menos vende ou no produto que mais sai? Aí às vezes você fica toda preocupada, nossa, eu vou repassar o meu produto aqui nos meus brigadeiros, né? O preço do chocolate aqui, do leite condensado está aumentando muito, ele é o meu principal ingrediente aqui para minha produção de brigadeiros, eu vou aumentar. Aí você vai ver, o teu brigadeiro é o que menos vende. E você está preocupado em repassar o custo no brigadeiro. Você devia estar preocupado em repassar o custo do teu produto que mais vende, né? Porque se ele é o que mais vende, é o que ele mais movimenta o teu estoque. Logo, é mais saída de dinheiro para comprar insumo, né? Então, ter esse top 10 produtos é importantíssimo, tá bom? Então, já trouxe aqui que é o nosso terceiro indicador. Nosso quarto indicador aqui ainda no processo de marketing e vendas, né? A gente continua em marketing e vendas ainda. Quantidade de clientes novos e clientes antigos que fizeram uma nova compra no mês. Como assim, Fabio? Confundi aqui agora, me ajuda. De novo, quantidade de clientes novos, cliente que nunca tinha comprado de você e clientes que já tinha comprado de você no passado e compraram nesse mês. Ou seja, eu quero saber quantas vendas eu fiz para cliente novo e cliente da base. Eu chamo cliente de base e cliente que já estava comigo há algum tempo, tá? E aí eu preciso avaliar quantos desses clientes são novos e antigos, como eu acabei de explicar. E aí, como que eu faço isso, né? Primeiro, é importante para avaliar se os seus esforços em atrair novos clientes estão surtindo efeito e o quanto de clientes antigos estão comprando novamente. Então, vamos dar um exemplo aqui, vamos arredondar.
você fez 100 vendas esse mês, uma venda para cada cliente. Desses clientes, 70 eles eram clientes novos, tá? E 30 deles eram clientes já recorrentes, clientes antigos seus, clientes que comprou há um mês atrás, há 2 meses, há 4 meses, não importa quanto tempo, mas ele já era cliente seu. O que você tem aqui? Vamos lá, 100 vendas. Essas 100 vendas, vamos lá, 100 vendas. Vamos dizer cada deles aqui é o número 10. Essas 100 vendas, 7 delas, 7 delas você fez para clientes novos. Então, é 70 de 100, 70%, tá bom? Então, 70 clientes de 100 no total de vendas, 70%. Agora, os outros 30 são clientes recorrentes, 30 de 100, 30%. Eu arredondei para ficar fácil, tá? E isso é uma boa referência, você ter 70% de clientes novos todos os meses, tá? E os outros 30% de clientes recorrentes. Deixa eu ver se está certinho aqui, ou se eu errei aqui a minha escrita. Ó, 70% de clientes novos e 30% de clientes recorrentes. Isso é uma boa referência. Por que isso é importante? Porque concorda comigo que no mês que vem, desses 70 clientes que você vendeu, nesse meu exemplo aqui de 100, eles voltam a comprar de você? De novo, uns 20 deles voltam a comprar? E assim vira uma bola de neve saudável, ou seja, eu tenho sempre clientes novos entrando e clientes recorrentes comprando de mim. Isso mantém o meu negócio funcionando muito bem, porque esses clientes novos nem todos vão voltar. Alguns deles não vão comprar mais, não gostaram por algum motivo, estava passando ali na região naquele momento e viu um anúncio seu, ou passou na frente da tua loja, ou pegou indicação com alguém sua e comprou, mas é algo que ele nem costuma consumir sempre. Então é natural. E aí você, às vezes, começa a não vender bem no mês e você não sabe por quê. Aí eu vou olhar para o teu histórico, me mostra teus números aqui de quantos clientes novos você vendeu no último mês. Aí você me mostra que você vendeu de 40 vendas sua, 35 foi para cliente recorrente e 5 foi para cliente novos. O teu problema está aí. Né? Você não está criando uns novos clientes para vir para o teu negócio. E por que você não está criando novos clientes? Porque você não está investindo no teu CAC. Você não sabe qual é o teu custo de aquisição. Você não está investindo para trazer novo cliente. Olha como que uma coisa está amarrada com a outra. E olha que eu só te expliquei até agora 4 indicadores. Hein? 4 indicadores, eu estou te mostrando a correlação entre eles. Como que um está relacionado com o outro. Legal? Então, isso é importante você visualizar aqui. Legal? Vamos continuar avançando aqui. Nosso quinto indicador ainda de marketing e vendas, estou nesse processo ainda, é o ticket médio. O que é o ticket médio? Né? Ele vai identificar o valor médio de compra de cada pedido. E foi o que eu falei agora há pouco. Quanto maior o teu ticket médio, é melhor. Ou seja, você pega o total de faturamento do mês e divide pelo total de pedidos feitos, tá? Com isso, você consegue o teu ticket médio. Vamos lá? Exemplo, eu fiz 5 mil reais de faturamento e saíram na minha loja 126 pedidos. Isso quer dizer que eu tenho um ticket médio de 5 mil dividido por 126 de R$ 39,68, tá? Esse é meu número de ticket médio no mês. E aqui que eu estava falando, quanto maior o teu ticket médio, melhor. Ou seja, imagina eu ter conseguido chegar nesses mesmos 5 mil reais, só que faturando mais, com um ticket médio maior, um ticket médio de quase 80 reais, o dobro. Eu poderia ter vendido a metade, ali 65 pedidos mais ou menos, 63 pedidos, e conseguido esse mesmo resultado, tá? Então, por isso que é importante quando você pensa nesse indicador dessa forma, tá bom? E ele vai avaliar a quantidade de esforço, né? Ou seja, quanto está de vendas para poder atingir o mesmo faturamento. Enquanto eu falei, como eu já falei, quanto maior o ticket médio, melhor, tá? Aqui deixa eu até corrigir, quanto maior o ticket médio, melhor. E aí aquela questão, tá? Fabio, quais são as ações que eu posso fazer para aumentar meu ticket médio, né?
Por exemplo, você, no teu cardápio, você tem um cardápio muito forte com doces, começa a incrementar alguns salgados, começa a fazer alguns kits ali de doces com salgados, ou seja, você coloca um outro produto dentro de uma mesma venda. O cliente te fala, te vende, te chama no WhatsApp pedindo um bolo, tenta já vender para ele ali um centro de brigadeiro. Então, estou te dando algumas sugestões que dentro da mesma venda, do mesmo pedido, você consiga aumentar esse pedido, o valor dele. Isso aumenta o ticket médio, tá bom? Então, legal. Aqui eu acabei de trazer para você, então, o quinto indicador de marketing de vendas. Vamos repassar todos eles? Quais foram esses 5? Primeiro, custo de aquisição de cliente, o CAC. Segundo, faturamento do mês. Quanto que você faturou no mês? Terceiro, total de vendas feitas no período e por tipo de produto. Depois, o quarto, quantidade de clientes novos e clientes recorrentes, clientes antigos da base. E o quinto, ticket médio. Esses são os indicadores para você pensar em marketing e vendas. Vamos avançar agora um pouquinho para a gente agora falar de outro processo, que agora é o processo do financeiro. Isso aqui é bem importante. Vamos lá. Vamos falar agora do processo do financeiro. Vamos lá, falando do financeiro agora, tá? No financeiro aqui eu destaquei mais 3 indicadores. Deixa eu numerar aqui, igual eu fiz no outro processo de marketing e vendas. Então, nós temos aqui apenas 3 indicadores do financeiro. Como eu falei, né? Não quer dizer que existem só esses indicadores no processo de finanças como um todo, existem muito mais indicadores, mas eu não quero, de novo, tornar essa aula mais complexa do que já está, né? Porque se você não está acostumado em controlar nenhum indicador, eu já te mostrei 5, agora mais 3 já são 8, né? Então, vamos aos poucos, mas aqui eu garanto para você que estão os indicadores mais importantes do teu negócio, tá? Então, vamos lá. O primeiro no financeiro, o indicador que eu falo que é muito, muito importante é o teu markup. Markup ou taxa de marcação. O que é esse indicador aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, que agora a coisa aqui vai ser bem, bem interessante, né? Primeiro assim, o markup, ele é um índice que ele é um índice multiplicador. Ele é utilizado para determinar o preço de vendas aplicado sobre o preço de custo de um produto ou serviço. No teu caso aqui, nós estamos falando de produto na confeitaria. Então, é mais ou menos assim. Sabe aquela questão que você já ouviu falar assim? Ah, precifica a tua receita, vê os ingredientes que foram gastos, né? Verifica a quantidade, pesa tudo. Chegou no valor da receita produzida, multiplica por 3. Aí eu te pergunto, da onde tiraram essa história de multiplicar por 3, né? Ah, porque é 3 vezes o valor do teu custo. E quem garante que 3 vezes o valor do custo da minha receita cobre todas as minhas despesas fixas, todas as minhas despesas variáveis, gás, luz, energia elétrica, meu salário? Quem disse isso? Isso é o índice markup que diz para você. Então, cuidado com essas continhas mágicas de multiplica por 2, multiplica por 3, dobra o preço da receita, coloca 200% em cima, 300%. Isso não existe. Você até por coincidência, né, você pode, às vezes, o teu indicador, markup, chegar no número 3, mas é porque ele é seu, não porque você e toda a sua vizinhança que trabalha na confeitaria, todo mundo vai multiplicar pelo número mágico do 3. Isso não existe e você pode quebrar se você estiver fazendo isso. Toma muito cuidado, de coração, tá? Isso é muito importante, inclusive tem uma aula aqui, eu deixei ela disponível aqui de propósito, porque realmente ela muda o jogo de muita confeiteira, tá? Quando ela entende qual é o índice que ela pode multiplicar. Às vezes o meu não é 3, é 2,80. Às vezes é 4,20. Às vezes é 1,9. Cada uma tem o seu, tá? E aí eu não vou agora descer no detalhe de explicar no mínimo detalhe como que calcula o markup. Como eu falei, tem uma aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo, assiste essa aula. Se você é aluno da escola, você sabe que tem isso na nossa planilha de precificação, tem isso no nosso aplicativo de precificação. Se você não é aluno da escola, vem para a Escola Viver de Confeitaria, o link também está na descrição desse vídeo, porque lá tem um aplicativo que ajuda você a chegar no teu cálculo de markup, tá? Muito fácil de calcular. Mas eu preciso te mostrar qual que é essa fórmula, tá? Então, como que é a fórmula do markup? Basicamente, é o seguinte, tá? O markup, ele precisa de 3 grandes números aqui para você calcular ele. Na verdade, são 4, tá? Por quê? Primeiro, você tem que saber todas as suas despesas,
sobre o faturamento. É isso mesmo, você pega o faturamento e divide pelas despesas, tá? Então, você tem lá R$ 3.000 de despesa, sei lá, aí eu coloquei muito alto, vamos colocar, sei lá, R$ 800 de despesa e você divide por R$ 3.200 de faturamento. Isso vai dar um número que a gente chama de, eu chamo isso de DSF, despesa sobre faturamento. Esse número é em percentual, tá? Depois, as suas despesas variáveis, que é tudo aquilo que varia de acordo com as suas vendas. Quanto mais eu vender, mais custo eu tenho sobre esse número, porque ele varia de acordo com as vendas. E depois a tua margem de lucro, você define a tua margem de lucro, tá? A boa margem de lucro, ela está aí na casa entre 15% a 30% a 35%, tá bom? Tem produtos que você vai conseguir ter uma margem maior, tem produtos que você vai ter margem menor. Fábio, quem define isso? Depois que você precifica, você precisa comparar com o mercado e ver se o teu valor está condizente com a concorrência, tá? Fábio, e se a concorrência está todo mundo cobrando errado? Desce no detalhe, veja se é isso mesmo e vê se vale a pena você continuar vendendo aquele produto aonde é um local que todo mundo vende mais barato. E aí tem uma aula maravilhosa que eu fiz aqui recentemente, que é sobre posicionamento, tá? O posicionamento muda a referência, o preço que você vai cobrar do seu produto, tá bom? E aí tem uma continha que você tem que fazer aqui, que é markup, que é o 100 dividido por 100 menos o 10 do DSF, 10 do DV, 10 do DML. Aqui é muito cuidado, tá? Isso aqui é só exemplo, né? Olha aqui o EX aqui, ó, exemplo. Não quer dizer que você vai pegar o seu markup e vai usar isso. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou te mostrando que isso aqui é um exemplo. Você tem que fazer o teu cálculo markup no detalhe para você chegar nos teus números de novo. Recomendo a aula que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E aí você depois divide, né? 100 menos 30, 10 mais 10 mais 10 é 30, 100 menos 30 é 70, 100 dividido por 70, 1,4286, 1,42, 1,43. Pronto, arredondei. Esse é o teu markup. Agora eu vou pegar o custo da minha receita produzida e vou multiplicar pelo meu markup. Pronto, você tem o teu markup. Porque você, por exemplo, definiu que a tua margem de lucro é 10 ou é 20. E a colega que definiu que é 30. Tem como o markup dela ser igual ao seu? Claro que não. E se ela tem muito mais despesa? Por exemplo, você pode estar pagando um aluguel e ela não paga aluguel. Né? Ela já tem a casa própria dela, o espaço próprio dela, ela, no máximo que ela faz é ratear o valor do IPTU anual ali na confeitaria dela. Como que o teu markup vai ser igual a ela? Impossível, impossível. E por que eu estou recomendando você precificar utilizando o índice markup? Porque ele é muito mais simples para você fazer essa precificação. Ele não envolve ali o tempo seu produzindo a receita, não. Você define o teu prolabore, que é o teu salário que você vai tirar todo mês, ele é um custo fixo e ele está dentro do teu cálculo no markup, tá? Por isso que, de novo, recomendo que você aprofunde como calcular o markup, o link está na descrição desse vídeo. E por que é importante? O que eu expliquei até agora, né? Ele é importante para você conseguir precificar os seus produtos considerando todos os custos envolvidos na sua produção, não só o valor da receita produzida. Você precisa saber os custos fixos, variáveis, qual é a margem de lucro, tá? Por isso é muito importante. E a referência é quanto menor, melhor. Né? Ou seja, o markup menor, ele ajuda você a ter uma melhor competitividade. Você concorda? Ambas confeiteiras no mesmo bairro. O custo do brigadeiro dela gourmet é R$ 2,80. A outra é o mesmo R$ 2,80, 2,50, vamos arredondar. 2,50 para um, 2,50 para outra. Ela usa a mesma marca de ingrediente, ambas são alunas da Escola Viver de Confeitaria, está usando a mesma receita da Ana. Perfeito, 2,50 cada um. Só que o markup, ele deu 3. E a outra, o markup é 4. Então, um brigadeiro vezes 3, 2,50 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 5, vai dar ali 7,50, tá? E a outra vai dar R$ 10. Olha a diferença, porque uma markup é 3, a outra markup é 4. Né? Então, ou seja, aquela que consegue cobrar o 7,50, tecnicamente ela tem mais vantagem competitiva na hora de vender. Agora, por que a outra é 4? Tem um monte de variável. Pode ser que ela está com custo fixo muito alto, pode ser que ela está faturando muito menos do que ela deveria, e ela está com um custo que a empresa dela não comporta. Tá? Então, por isso que é importante você entender o teu índice markup, e ele é único, tá? Não tem essa de copiar a da coleguinha, não, tá? Então, legal, você já entendeu eu diria assim, um dos mais importantes indicadores financeiros, porque se você não começar por esse indicador, você vai ter problema. Você tem que saber como precifica suas receitas, senão você vai ter um problema na hora de vender. E vai ter um problema onde? Nesse próximo indicador aqui que eu vou te explicar, que é o lucro líquido. O lucro líquido é aquele indicador que ele é parecido com o faturamento quando você pensa já ouvi falar,
eu faço, eu me preocupo, será mesmo? Vamos ver? Então vamos lá, o que é o lucro líquido, né? O lucro líquido é o valor restante de caixa da empresa. Se chegou ao final do mês, é o que sobrou no caixa. Paguei todas as contas, paguei inclusive o meu salário, meu prolabore, tá tudo certo, eu tenho dinheiro aqui para comprar ingrediente no próximo mês. Esse é meu lucro líquido, o que sobrou no final do mês, depois de pagar tudo. Paguei fornecedor, paguei máquina de cartão, paguei comissão de vendedor, que eu estava. Tem uma amiga, uma prima minha que me ajuda aqui com vendas. É isso, tá? Ou seja, receitas totais menos os custos. Esse é o teu lucro. E todo negócio precisa ter lucro, tá? Se você tem um negócio e não tem lucro, mas Fabio, todo mês eu consigo tirar o meu salário. Eu defini aqui que eu ia conseguir tirar, pelo menos para começar, um salário mínimo. E tá ótimo. Todo mês eu tiro o meu salário mínimo. Aí eu olho no final do mês o dinheiro da empresa, não tem nada. Sobrou lá uns 5, 10, 50 reais. Tá bom, parabéns. Você não tem uma empresa, você tem um emprego. Você se deu um emprego. Tá? Você precisa ter lucro. Fábio, quanto que é de lucro? Eu já vou falar isso daqui a pouquinho. Mas, a princípio, você tem que tirar o teu salário e a empresa tem que ter dinheiro com ela sobrando. Porque é esse dinheiro sobrando que você vai poder reinvestir na empresa, que no final do ano você vai poder fazer uma retirada de lucro, né? É isso, é importante, tá? Pense nisso. Então, se você não tem lucro, mas você se paga, você tem um emprego e não tem uma empresa. Vamos dar um exemplo aqui? Legal. Você recebe 3 mil reais referente a vendas no mês e pagou entre despesas variáveis e custos fixos 2.700, sobrando no final 300 reais. Ou 10% de lucro líquido. Por que 10%? 300 dividido por 3 vai dar ali ponto 30, que é ponto 10, que é os 10% de lucro líquido, ou seja, é o que sobrou no caixa da empresa, né? E aí é importante você saber, né, quanto lucro o seu negócio está gerando, para que no longo do tempo você consiga acumular caixa. O que é acumular caixa? É um dinheiro que está reservado ali para pagar uma emergência, de repente acontece alguma coisa igual aconteceu a pandemia, você fica tempo sem vender, como que você vai pagar os custos fixos da empresa? É o caixa que a tua empresa tem que vai fazer com que você consiga honrar com as suas dívidas, né? Muitas empresas quebraram durante a pandemia, não porque elas deixaram de vender, porque elas não tinham caixa. Lógico, as vendas diminuíram, mas a venda diminuir não quer dizer que você vai quebrar. Você quebra porque você não tem caixa, né? Então isso é muito importante. E lógico, né? Qual que é a referência desse número aqui? É quanto maior, melhor, né? E aí no segmento de food service, né? No segmento da confeitaria que está dentro do segmento de serviços com comida em geral, o ideal de um lucro está entre 25% a 35%, tá? Você tem que ter um teu negócio e no final do mês tem que te sobrar entre 25% a 35%. Se não está sobrando isso, é um dos fatores, tá? Alguns deles. Precificação errada, dá uma olhadinha na precificação. Depois, você pode estar vendendo menos do que você deveria, tá? Ou seja, você tem uma capacidade ociosa. O que é uma capacidade ociosa, Fabio? Eu consigo trabalhar na minha confeitaria 8 horas vezes 5, 40 horas por semana. Só que tem horas que eu não faço nenhum pedido, eu não estou produzindo nada. Isso é capacidade ociosa. A capacidade ociosa sua está acontecendo porque você está faturando menos que eu deveria. Logo, o teu lucro vai ser menor. Tá? Eu dei alguns exemplos aqui, bem rápidos, mas eu também tenho uma super aula aqui que eu fiz recentemente, e quem é aluno da escola está lá, que é uma aula que eu falo de por que você não vê sobrar dinheiro no final do mês. Você não vê a cor do dinheiro no final do mês. E eu explico alguns dos motivos, tá? Entre eles, passa pela precificação errada e passa pela falta de vendas. Mas existem outros aí, é importante que você assista essa aula. Se você não é aluno da escola, fica de novo o convite, vem para a escola para aprender sobre isso, tá? Então é isso, lucro líquido é o segundo indicador aqui do nosso processo de finanças, e agora nós vamos para o terceiro indicador do financeiro, que é a margem de contribuição. Fabio, eu nunca ouvi falar nisso. O que é isso? Tá de margem de contribuição? Contribuir com o quê? Contribuir com o seu negócio, com o bolso da tua empresa. Vamos lá. A margem de contribuição, ela representa o valor que sobra da receita total, de tudo que você vendeu, tá? Pelas vendas de serviços ou produto, no caso é produto, menos os custos e as despesas variáveis. Esse valor é destinado ao pagamento das contas fixas, no caso os custos fixos do negócio e o lucro. É mais ou menos assim. Eu tenho aqui as minhas vendas e para eu vender eu tenho custos dessa venda, né? O primeiro custo, o custo da produção, o custo da receita produzida, dos ingredientes que eu gastei na receita, tá? Um outro custo que é muito direto com ele e tem a variação, que seriam as despesas variáveis.
custo de vendas, por exemplo, máquina de cartão, comissão de vendedor, emissão de nota fiscal, né? Ah, Fábio, eu não tenho nada disso, taxa de cartão de crédito, eu não tenho nada disso, tá bom, ok, mas se você tiver, ela está dentro desse custo. Depois que você vendeu, né? Quanto que esse número aqui da receita mais esse custo adicional variável, despesa variável, representa do total da venda? Isso é a tua margem de contribuição. Deixa eu trazer aqui para você um exemplo, tá? Você vende um bolo por R$ 80. E para produzir esse bolo, você gastou R$ 25 de ingredientes como um todo, mais R$ 6 de despesa variável, né? Aqui, por exemplo, teve a taxa de entrega, aqui teve o cartão de crédito que cobrou uma taxa. Então, 25 mais 6, R$ 31. O quanto esses R$ 31 representa do 80 que você vai receber por isso? Ponto 38. 31 dividido por 80, ponto 38 ou 38%. Ou seja, os outros 62%, que eu estou fazendo a conta aqui, 38 menos 100, 62. Esses 62%, eles têm que pagar o seu custo fixo, água, luz, telefone, teu salário, gás, e sobrar o lucro. Que lucro? Aqueles 25% a 35% que eu falei no indicador anterior. Então, a margem de contribuição é isso, tá? Eu diria que ele é um dos mais importantes indicadores, ele é utilizado para quê? Para avaliar, né, o quanto que o teu negócio tem capacidade de gerar lucro, né? Porque se você tem uma margem de contribuição, você faz essa conta aqui, na minha conta aqui deu 0,38, 38%. Se eu faço uma conta aqui, eu vejo que a minha margem deu 65%, eu tenho um grande problema, porque o restante que está sobrando não vai conseguir pagar os meus custos fixos, quem dirá ter lucro, né? Então, por isso que a margem de contribuição, quanto menor ela for, é melhor, porque vai dar mais lucro para o empresário, tá? Ou seja, a empresa consegue ficar com a maior parte da sua receita. A receita não é distribuída, porque, ou seja, eu vendo um produto, tá bom, mas você vende, mas quanto custa para vender? Né? É isso aqui. Né? Ah, custou do meu bolo R$ 25, custou mais 6 de despesa variável. Poxa, já foi embora aqui 38% do teu dinheiro, né? Do total que você recebeu, 38% foi embora. Então, por isso que a margem de contribuição é importante. Mas a margem de contribuição é importante para depois definir um outro indicador que eu já vou explicar na sequência, que tem a ver com um outro processo. Porque agora a gente finalizou 3 processos, e aí vamos recapitular: markup, ou taxa de marcação, para você identificar o preço dos teus produtos, lucro líquido, que é o que mais importa em qualquer negócio, é quanto que sobra de dinheiro no final do mês, e a margem de contribuição, que é a margem que verifica o quanto realmente aquela venda está contribuindo para o lucro do negócio e pagar os custos fixos da empresa. Então, você já aprendeu mais 3 indicadores, com os outros 5 anteriores de marketing e vendas, você já somou aqui 8 indicadores aprendidos, e agora vamos para o nosso último processo aqui, não menos importante, que é de gestão operacional. Vamos colocar aqui? Eu tinha esquecido, eu faço questão agora de pontuar. Então, você já aprendeu 8 processos, aliás, 8 indicadores de 2 processos, você vai aprender mais 3 agora. E a gente vai começar com um processo aqui, que eu começo com uma sigla em inglês, enfim, porque é como é conhecido no mercado, mas eu vou tentar traduzir de uma forma literal para você, tá? Que é o LTV, ou Lifetime Value, né? Lembrando que a gente está olhando agora o processo de gestão operacional, como que você gere o teu negócio como um todo, tá? E o Lifetime Value, que é isso, Fabio? Me explica esse negócio aí, né? Basicamente, qual é o valor total de faturamento de todos os clientes que você tem na tua carteira, levando em consideração o tempo que esse cliente permanece ativo? Não entendi nada, calma lá. Simples assim. O Fábio é cliente da sua confeitaria. O Fábio é cliente seu já há um ano. O Fábio comprou de você 5 vezes dentro desse um ano. A cada 2 meses eu vou lá e faço uma compra. E, em média, a compra que eu faço é de R$ 50. 5 vezes 5, R$ 250. O lifetime value do Fábio é R$ 250. Qual que é o período? Um ano. Se eu aumentasse isso 2 anos e o Fábio continuasse seu cliente, eu ia ter um outro valor acumulado. Se eu reduzisse esse tempo, em vez de um ano, 6 meses, eu teria um outro valor. Então é isso, você define qual é o tempo que você quer medir o teu LTV. Por que é importante medir LTV? Né? Primeiro que você vai saber, em média, quanto o cliente fatura com você, desde o momento que ele chegou até você até o momento que você está medindo. Vamos trazer exemplo aqui? Como eu falei, né? Ticket médio de todos os pedidos dentro de um ano. R$ 290.
Só que aí você entende que 290 é o teu ticket médio, né? Aí você já aprendeu como calcula o ticket médio. O ticket médio é calculado como total de faturamento do mês dividido pela quantidade de pedidos do mês. Ticket médio. Então você já sabe que teu ticket médio é 290. E aí você vê, e no mesmo cálculo, que cada cliente seu, ele compra, em média, no ano, 3 vezes. Então, quanto que é o teu LTV médio? 3 vezes, vezes 290. 3 vezes 290, 870. Ou seja, seu LTV no período de um ano é 870. O que quer dizer com isso? Que cada cliente que chega no teu negócio, na média, em um ano, ele traz R$ 870 para você. E agora você vai lembrar de um outro indicador que eu expliquei, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Quanto custa trazer um cliente para você, no exemplo que eu dei aqui? R$ 50. Quanto que um cliente gasta com você em um ano? 870 menos 50, 820. Ou seja, o cliente deixa na tua empresa 820. Né? Eu não estou falando de lucro, estou falando de faturamento. E você pagou 50 para trazer esse cliente. Olha que interessante. Olha como que vale a pena você investir no CAC. Agora, se você não sabe qual é o teu LTV, você fica com medo de investir, porque você não tem uma visão de longo prazo. Você tem uma visão, não posso nem dizer de curto prazo, você não tem a visão. Você está míope, está cega, está sem saber para onde está indo. Porque você não sabe quanto custa um cliente e você não sabe quanto que um cliente, quando entra no teu negócio, quanto de dinheiro ele deixa na tua empresa dentro de um ano. Fábio, eu não tenho um ano ainda, eu tenho 6 meses de confeitaria. Calcula seus 6 meses. Pega aí todos os teus clientes, pega todos os pedidos que ele fez e chega nessa conta. Primeiro, ticket médio, depois, quantas vezes um cliente comprou em 6 meses. Média de todos os clientes. Você tem 30 clientes, você vai fazer a média dos 30 clientes, tá bom? Então, não tem essa, já não tem um ano, não consigo calcular. Não existe isso. Você tenha 2 meses de confeitaria, você já consegue mensurar o teu LTV, tá? E lógico, quanto maior o LTV, melhor, né? Tanto na quantidade de vezes que o cliente compra, em média, quanto o valor acumulado no período. Às vezes eu não estou dizendo para você que R$ 870, que foi o exemplo que eu trouxe aqui, ele é bom. Ele pode ser bom, como pode ser ruim. E digamos que o teu CAC é muito maior, que você gaste R$ 300 para trazer um cliente. Será que um LTV de 870 tá bom? Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Me parece que não. Né? Então você tem que trabalhar nisso. Lógico, quanto mais vezes o cliente comprar de você, melhor. Aí a gente volta na aula anterior, que é a aula de relacionamento com o cliente, de pós-venda. A importância de você vender para o mesmo cliente. Você vai trabalhar no LTV, vai reduzir o teu custo de CAC, vai ter maior lucro. Legal? Então é isso. Tempo de ciclo de vida de cliente. Pensa nisso, tá? LTV, Lifetime Value. Eu diria que é um dos indicadores mais importantes quando eu penso na gestão operacional do meu negócio. Tá vendo como que isso não tem muito a ver com o financeiro, nem com o marketing? Poderia ser um dos dois, né? Por isso eu quis encaixar ele em gestão operacional, porque aqui eu estou conseguindo ter uma visão mais ampla do meu negócio. Tudo bem? Depois, o nosso segundo indicador, CMV. Talvez você já ouviu falar nesse. Esse nada mais é do que o custo da mercadoria vendida. Agora eu quero saber na pinta quanto custa para vender. Quanto custa para vender? É o CMV, ou seja, qual o percentual de custo do produto produzido comparado ao seu preço de vendas. Né? Simples assim. Então vamos lá. Você gasta com ingredientes, insumos, R$ 30 para produzir um bolo e vende esse bolo por 70. Logo, o seu CMV é de 43%. Por quê? 30 dividido por 70, 43. Aqui, eu não estou trazendo para você as despesas variáveis. Aqui não é quanto custa para me vender, não é isso. Né? Aqui é só o custo da mercadoria vendida. E também aqui, de novo, tá? Em respeito aqui aos contadores que estiverem assistindo essa aula, eu não quero distorcer os conceitos, né? Existe uma forma de você calcular o teu CMV de uma forma global, que é você pegar o teu estoque parado dentro do teu negócio, mais os produtos que você comprou, quantos de estoque você incrementou ao longo do mês, menos o estoque que saiu. Aí é para você fazer uma conta muito mais global, tá? De um negócio que tem uma alta linha de produção, faz mais sentido você olhar assim o teu CMV, né? Estoque parado, estoque novo, menos estoque que saiu. Aqui não, eu estou olhando CMV por produto. Então você faz bolo? Qual que é o meu CMV desse bolo? Qual que é o meu CMV desse brigadeiro? Porque você precisa saber, né? Isso aqui é importante você saber, porque você precisa saber o preço que, se você está cobrando, você está cobrindo os custos da sua produção.
Legal? Então, isso é importante. E quanto menor, melhor. Ou seja, um CMV saudável deve ser no máximo, 35%. Como assim, Fabio? Isso aqui, ele mais ou menos, ele força, você concorda comigo, que o teu markup, você tem que estar pelo menos cobrando 3 vezes mais, e aí talvez vem daí essa história de cobre 3 vezes mais do que você gasta, né? Porque vai dar um pouco dos 35%, né? 3 vezes 35% vai dar aí 115, né? Então, ou seja, vai passar um pouco até de 100%. Então, ou seja, aqui eu estou falando que no mínimo 3 vezes mais eu tenho que cobrar. Porque eu estou falando que no máximo tem que ser 35%. Porque se você está vendendo um produto que você gasta R$ 50 para produzir e está cobrando 100, está tendo de CMV 50%. Isso é muito pouco. Isso, com certeza, quando você ainda adiciona o teu custo para vender, que é máquina de cartão, nota fiscal, qualquer entrega, frete, etc., isso vai consumir mais ainda do teu custo de venda. Tá? Então, toma cuidado. O CMV é para você saber quanto que é o custo da mercadoria vendida. E ele está relacionado, sim, com a tua precificação. Tá? Então, de novo, ele também é um indicador que eu não encaixei ele no financeiro, eu quis encaixar ele aqui na gestão operacional, para você ter a visão real de quanto você está cobrando. Tá? Sabe aquela hora do tipo assim, nossa, acho que eu estou cobrando demais, barato demais? Faz essa conta. Vê o preço que você vende, custou, divide pelo preço que você está cobrando. Se ficar muito fica menos que mais do que 35%, tem problema aí, tá? Tem que ser 35 estourando para menos, tá? E quanto menor, melhor. E agora vamos para o nosso terceiro e último indicador aqui de gestão operacional, que é o ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, Fabio? É o ponto no qual o seu negócio está equilibrado, né? Ou seja, a partir de agora eu começo a ter ganho, começo a ter lucro, que indica o momento em que os produtos vendidos pagam todos os custos fixos e as despesas, os custos e as despesas fixas e variáveis, tá? E aí, vamos lá. Ponto de equilíbrio. Exemplo, né? Vou sempre dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Você pega os custos de despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Como assim? Você tem de custo de despesas fixas R$ 3.000. E aí você divide pelo ponto 30 da margem de contribuição. Lembra quando eu te ensinei a fazer a conta da margem de contribuição? Ou seja, isso vai dar R$ 10.000 de faturamento no mês. Para ter seu ponto de equilíbrio, se no caso seu ticket médio de vendas for 78, você deve vender 129 unidades. Então vamos de novo. Você tem de custo de despesas fixas R$ 3.000, dividido por 0,30 de margem de contribuição, isso é igual a R$ 10.000. Você pega 3.000, divide por 0,30, você vai ver que vai dar 10.000. Quando você faz isso, e o seu ticket médio ele é R$ 78, quanto que você tem que vender para chegar em 10.000? Quanto? 129 unidades. Tá claro? Então, vamos lá. Total de custos e despesas fixas, R$ 3.000. Divido pela minha margem de contribuição. Nesse exemplo, deu 10.000. Né? E aí, você tem que fazer o quê? Como que eu acho meu ponto de equilíbrio? Quantas unidades eu tenho que vender? Digamos que, em média, né, o teu ticket médio na tua confeitaria seja R$ 78. Quantas vezes eu tenho que vender R$ 78? 129 vezes. Porque se eu não vender 129 vezes, não vai dar mais do que R$ 10.000. E aí o que acontece? O meu negócio está desequilibrado. O negócio desequilibrado é um negócio que não tem lucro. Então, muito importante, tá? Você muitas vezes não tem lucro, e eu falei isso agora há pouco, porque você não atinge o mínimo de vendas que o seu negócio precisa ter. E aí, como o teu negócio, em vez de vender 129 a um ticket médio de 78, você vende 40, 50, 70, com um ticket médio de R$ 50, que é pior ainda, aí é que você não vai ter lucro mesmo, porque você não consegue pagar as despesas, os custos fixos. Você tem água, luz, telefone, salário, gás, você não consegue pagar. E aí você tem prejuízo, tá? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa, vamos lá, deixa eu conseguir uma regrinha aqui dos indicadores, né? Agora são os indicadores me dando um rumo para o meu negócio. Primeira coisa, índice markup, eu tenho que definir minha precificação, eu tenho que precificar de forma correta. Depois, meta de faturamento, quanto que eu vou vender por mês? Depois, quanto de lucro eu tenho que ter no mês? Depois, vamos calcular a margem de contribuição. Depois, vamos calcular ponto de equilíbrio. Depois, vamos identificar nosso ticket médio. Com tudo isso em mãos, agora eu sei o quanto eu tenho que vender. Porque às vezes você estipulou uma meta para você, mas você não chegou a calcular seu ponto de equilíbrio.
eu tenho um custo fixo de R$ 1.200 e a minha meta é de 4.000. Pode até ser que 4.000, se você faturar 4.000, consiga cobrir todos os custos fixos. Aparentemente, me parece que sim. Você gasta 1.200, está faturando 4.000, quase 4 vezes mais do que o valor, a princípio me parece. Mas e se não for? Por isso que é importante você fazer o ponto de equilíbrio. Fabio, eu não tenho ainda esses números no meu negócio, eu estou começando agora, é importante isso. Eu não sei como calcular. Você vai simular, tá? Você vai simular. Então, ou seja, se você fez um cardápio aí, você começa um negócio, tem que definir pelo menos o seu cardápio, certo? Eu defini o meu cardápio, eu vejo que o meu cardápio tem 15 itens. Em média, se eu vendesse aqui 70% de um item, 40% do outro, 30% do outro, qual seria meu ticket médio? Você vai estipular mais ou menos ali. E no começo, gente, é projeção, são chutes, não tem jeito. E aí depois você vai ajustando isso ao longo do tempo. Ou, calma lá, eu acho que eu pesei muita mão aqui. Acho que por mês eu vou vender menos brigadeiro do que eu achava que ia vender. Vou vender mais cone trufado. Saiu muito bem cone trufado aqui no meu primeiro mês de venda. Deixa eu botar um pouco mais de venda de cone trufado. Nossa, eu reparei que sempre quando eu vendo cone trufado, eu também vendo aqui junto sei lá, uma tartelete. Você começa a pensar um pouco mais nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, para a gente fechar aqui. É importante para você saber o quanto você precisa faturar, né? Porque é importante o ponto de equilíbrio, né? Você precisa saber o quanto você precisa faturar ou vender um determinado produto ou ticket médio para começar a ter lucro a partir desse ponto. E quanto menor a necessidade de faturamento para atingir o ponto de equilíbrio, melhor. Porque às vezes você precisa, às vezes, como eu dei o exemplo aqui, R$ 4.000 é suficiente, não precisa ser os 10.000 do exemplo aqui que eu dei. Eu tenho custo 1.200, tenho 4.000 e pouco de faturamento, meu ponto de equilíbrio a partir de 3.000 e pouco já está ok. Excelente, porque rapidamente você encosta no teu objetivo e dali para lá é só lucro, né? Aqui no caso, né? Se eu vender 129 unidades, ou vendas, no caso, a R$ 78 de ticket médio, eu já atingi um ponto de equilíbrio. E se eu vendo 139? E se eu vendo 149? E se eu vendo 160? Excelente, porque daqui para lá é só lucro, né? Então, o ponto de equilíbrio, você tem que buscar ele bater rápido no teu negócio, porque assim te dá mais margem, mais tranquilidade para você tocar o restante do mês com as tuas metas, tá bom? Então é isso, recapitulando aqui em gestão operacional, lifetime value importante, quanto que custa um cliente no teu negócio ao longo do período medido. Depois, custo de mercadoria vendida, quanto custa para vender um produto, sem contar aqui a parte de despesas variáveis, e qual que é o ponto de equilíbrio do teu negócio, qual que é o número, né? Um número aqui de ouro, que a partir desse momento eu começo a ter lucro. Menos do que isso, eu não consigo. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 metas de gestão operacional, 3 de financeiro, 6, mais 5 de marketing e vendas. São 11 metas que você precisa, 11 indicadores que tem que estar atrelado a alguma meta, é claro, que você precisa ter no seu negócio. Sem esses indicadores, você está tipo assim, você entrou no mar e está sem nenhum instrumento de navegação. Você não sabe para onde o barco está indo. Então, você tem que ter esse controle, você tem que ter esses indicadores em mãos, tá bom? Vamos lá para os próximos passos? Eu sempre gosto de trazer esses próximos passos aqui para... Fiz uma besteirinha aqui, voltei. Eu gosto de trazer esses próximos passos aqui para nossa aula, porque é importante. Não adianta você ficar aqui comigo aqui quase 1 hora assistindo essa aula, se depois você não vai fazer as lições de casa para reforçar o aprendizado, né? Primeiro, revisa essa aula e todas as suas anotações. Se você ainda não é da escola, Verde Confeitaria, fica de novo o convite, o link está aqui na descrição. E também na descrição você tem o canal do Telegram, onde eu libero esse material lá na sequência. Entre hoje e amanhã eu devo mandar esse material para lá, tá? Depois, recomendação de ouro. Separa uma planilha eletrônica, Excel, Google Sheet, começa a anotar, faz uma sheetzinha, uma planilha, né, uma guiazinha para cada um desses indicadores, começa a anotar, está com dificuldade, volta aqui na aula, comenta, mas dá o primeiro passo. Fabio, eu não consegui implementar os 11, implementei 5. Ótimo, ótimo. Você não tinha nada, você já fez 5, tá bom. Depois, aos poucos, você vai fazer até chegar nesses 11 aqui, né? Mas começa, não se trava por causa disso. Para de ficar colocando na tua cabeça, se travando, porque você não sabe fazer, é difícil. Esquece isso. Vai um passo de cada vez. Assiste a aula de novo, vai pausando ela, você vai conseguir, tá bom? Depois, tomar as ações com base nos indicadores do negócio. Ou seja, se eu comecei a separar os dados, se eu comecei a planilhar, se eu comecei a medir, o que eu tenho que fazer? Começar a tomar ações em cima desses dados, em cima desses números. Legal? Então, por isso que é importante você
medir primeiro, né? Ou seja, lembra no começo da nossa aula? O que não se pode medir, não se pode gerenciar. Né? Agora você já está medindo, agora você vai começar a gerenciar. Então, a ação número 4 é tomar as ações com base nos indicadores do negócio. Às vezes você vai ter que melhorar as vendas, às vezes você vai ter que reduzir custo, às vezes você vai ter que reduzir o teu estoque, alguma coisa para melhorar os indicadores. Você está vendo que o teu ponto de equilíbrio não está alcançando, que o teu LTV está baixo, que tem mais clientes vindo do recorrente do que de clientes novos, né? Você tem que começar a tomar algumas ações. Legal? Então, era isso que eu tinha para trazer para você aqui hoje. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Para mim foi incrível dar esse conteúdo aqui para você. De novo, eu reconheço, não é um conteúdo simples, não é um conteúdo fácil, mas você tem certeza que se você se dedicar, você vai conseguir aplicar no seu negócio. Eu estou curioso para saber quais são os seus indicadores, qual que é o mais fácil de você implementar, qual que você já vai começar a medir amanhã mesmo e trazer aqui insights, ideias, sugestões, tá bom? Se você já é da Escola Verde Confeitaria, melhor ainda, porque lá na escola a gente pode conversar bastante sobre isso, na nossa comunidade de alunos, sempre deixa comentários aqui embaixo de cada aula. E até a nossa próxima semana, próxima quarta-feira, às 16 horas, para eu trazer mais um conteúdo para você aqui sobre empreendedorismo na confeitaria. Muito importante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.